Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre código de cores dos resistores e eu vou mostrar a vocês como descobrir qual a resistência e com um bônus adicional de como memorizar essa tabela de forma bem rápida, sem precisar ser a pessoa na melhor memória do mundo. Então vai ser uma técnica especial que nós vamos ver nesse vídeo, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos lá pessoal, a gente vai ver agora o código de resistores, como é que ele funciona, como é que a gente vai descobrir qual é a resistência, o que é que significa cada uma dessas cores, certo? Então a gente vai ter aí que cada cor vai representar para a gente um algarismo. Então vocês estão vendo aí que tem alguns exemplos de resistências e cada uma delas vai ter um valor de resistência diferente porque as cores vai ser também diferente. Então já uma coisinha aí para a gente dar uma olhada, perceba que muitos deles têm aí na última faixa, se você perceber aí, o dourado. Então, esse dourado ele vai ser muito comum nos resistores, assim como o prata também, certo? Então, vamos adiantar aqui. Só voltando mais um detalhezinho, perceba aqui, ó, a gente tem o dourado nesse da esquerda, mais da esquerda, o dourado está em cima, no segundo o dourado está embaixo, no terceiro também, no quarto o dourado está em cima, no quinto em cima e no sexto o dourado está embaixo. Perceba que todos têm o dourado. O que é que isso vai significar para a gente? Nesse caso aí, primeiramente que o dourado é uma cor muito usual nos resistores, que ele vai dar uma a chamada tolerância para a gente. E em segundo lugar, aqui ele vai dizer para a gente onde é o final do resistor. Então, não é que o resistor tem a polaridade, tanto faz a polaridade quando você vai conectar ao circuito. Mas para descobrir as cores através dos códigos, é importante você saber onde é o início e onde é o final, para não haver uma confusão em relação aos valores. Então a gente já vai saber que o dourado é no final. Então, cada cor vai representar um algarismo para a gente. Certo? Então a gente, quando olhar para esses resistores aí, a gente vai conseguir descobrir qual é a resistência dele baseado no valor de cada faixa dessa, de cada cor. Então a gente vai ter aqui a tabela que vai dizer para a gente aí quanto equivale cada número, cada cor e qual é o algarismo relacionado a cada uma dessas cores. Então a gente vai ter que, se você perceber, primeira, segunda e terceira faixa, assim como a quarta também, todos eles têm uma relação bem rápida, bem intuitiva. Então, se você olhar primeira, segunda e terceira, elas já são repetidas. Então, é até uma das técnicas que eu já mostrar a vocês como decorar, memorizar essa tabela. Primeira, segunda e terceira faixa são repetidas. E ele vai variar, ó, se você perceber, vai do 0 ao 9, variando do preto até o branco. No multiplicador, ele vai ter uma relação muito parecida também com isso, ele vai sair 1, 10, 100, 1K, que é 1000, né? 10K, que é 10.000, e assim por diante, até chegar no violeta, não existindo no dígito multiplicador o cinza nem branco. E aí, a gente vai ter a última faixa, que é a chamada faixa da tolerância, que vai dizer se é mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, mais ou menos meio, 0,25%, vai depender da situação. E os mais usuais, como eu mostrei, no mais usual, na verdade, é o dourado, e também a gente vai ter bem, assim, em segundo lugar, a prata, que é um resistor que já é um pouquinho de menor precisão, né? Porque ele é 10%. O dourado ele vai ter 5%, né, de variação. Então a gente vai ter, ó, cada faixa vai representar uma cor. Como é que a gente vai entender isso? A gente vai ter basicamente duas situações. A gente vai ter uma situação para um resistor de 4 faixas, em que a gente vai ter primeira faixa algarismo, segunda faixa algarismo, terceira faixa vai ser para a gente aí o nosso dígito multiplicador, ou seja, por quanto eu vou multiplicar a minha resistência. Perceba que ela é a penúltima e isso você tem que ficar bem memorizado, porque a penúltima faixa sempre é o multiplicador. E a última faixa, que é nesse caso a quarta faixa, é a tolerância. Então perceba que a gente vai ter primeira, segunda faixa, é sempre algarismo, penúltima e última. Penúltima é multiplicador e última faixa é a tolerância. No caso, quando nós temos 5 faixas, na verdade, a gente vai ter o seguinte, que a primeira, segunda e terceira são algarismos, a penúltima, que é a quarta, vai ser o multiplicador e a última é a tolerância. Então, o que é que vai mudar quando tem 4 e 5 faixas? Vai ser que o de 5 faixas vai ter um algarismo a mais, um dígito a mais, então ele vai ter uma maior precisão. Geralmente é utilizado para valores de resistências mais baixas de precisão. Então, nesse primeiro caso, nós temos verde, azul, amarelo e prata. Como é que vai ficar? A gente sabe que o verde representa o número 5. O azul, ele é o 6. O amarelo é 4. E o prata é mais ou menos 10%. Então, como é que vai ficar isso? É 5, 6, porque o 5 é do verde, o 6 é do azul,
Aí tem vezes 10K. 10K você poderia entender também assim, ó. O amarelo, né, 4, então eu poderia botar 5, 6 e mais 4 zeros. Vai ser a mesma coisa, porque é 56 vezes 10 mil. E 10K é 10 mil. Então, já para você memorizar, ó, se você sabe a cor, você sabe quem é esse multiplicador. Por quê? Nesse caso, ele é o amarelo é a mesma coisa de 4. E 4 é a mesma coisa. E no nosso dígito multiplicador aí, no nosso multiplicador, você poderia botar 10 elevado à quarta, ou seja, 10 elevado ao número da cor. Então vai ficar, ó, 56 vezes 10K vezes mais ou menos 10%. Então essa resistência vai ficar 56 vezes 10K, 560K ohms, mais ou menos 10%. Pronto, a gente já tem a resistência aí baseado olhando os códigos de cores. Se a gente for agora para a segunda resistência, a gente vai ter que o primeiro é vermelho, vermelho é 2. Segundo é laranja, laranja é 3. Então a gente sabe que tem um 2, um 3. E o terceiro, violeta, é 7. Então a gente sabe que é um 2, um 3, um 7. Qual é a quarta cor? É o preto. O preto é 0. Se o preto é 0, 10 elevado a 0 é 1. Então ele vai ser vezes 1. Então vai ser 237 vezes 1, 237. Então a gente vai ter que essa resistência é 237 vezes 1 ohm. E aí a gente vai olhar qual é a última cor dessa resistência. Nesse caso, ele não pegou aquele, como eu falei, o mais comum, que é o prata e o dourado. Ele pegou o marrom, que é uma resistência de precisão. Então ficou aí com mais ou menos 1%. Significa o quê? Que essa resistência ela pode ter uma variação de mais ou menos 1%. Então essa resistência ficou com 237 ohms, mais ou menos 1%. E aí, agora a gente vai pensar como eu posso memorizar essa tabela com esse bocado de números, esse bocado de coisa aí. Porque se você olhar para a tabela, você vai ver que tem muitos algarismos, de fato, né? Tem 0, 1, 2, 3 para cada cor. Como é que eu vou fazer isso? Existe uma técnica muito usual para quem estuda assim, esse tipo de coisa que você precisa memorizar, que é a técnica do acróstico e a outra técnica que é a chamada técnica da associação absurda. O que é isso? A gente vai pensar agora numa história totalmente absurda que vai trazer para a gente a sequência certinha de todas as cores e todos os números. A gente sabe que os números vão de 0 a 9 e no final a gente vai ter 5% e 10%, né? Então vamos pensar. Ó, pensa aí a história. Era uma vez, certo? Um PM, certo? Um PM. E esse PM, ele estava trabalhando na época de coronavírus, passou o dia no sol. Por ele passar o dia no sol, ele ficou vermelho, olha só. Então esse PM ficou vermelho. E esse PM viu uma pessoa passando, você sabe que na época do coronavírus a pessoa tem que ficar muito limpa, não pode ficar suja, né? Esse PM viu uma pessoa passando e essa pessoa estava muito suja. Então o que é que ele pensou? Peraí, essa pessoa está suja? Então eu vou lavar essa pessoa. Então, ó, PM vermelho está lavando. Só que quem é que ele está lavando? Ele está lavando você. Olha, vamos ver aqui, ó. O PM vermelho lava você. Cara, que coisa estranha, né? O PM vermelho lava você. Mas ele lava você de que forma? Bem de longe ou bem de perto? O PM vermelho lava você, se ele está lavando você aqui, ele vai lavar bem de perto, certo? Então, ó, percebam as iniciais das letras, ó. PM vermelho, vou até botar aqui, ó. PM vermelho lava você bem de perto. Perceba que cada uma dessas iniciais representa, das iniciais e às vezes a palavra inteira, vai representar para a gente um algarismo. Então, olha para a tabela da esquerda e você vai ver o P é 0. O M é marrom, vale 1. O vermelho é a terceira, então vai valer 2. E assim a gente vai ter a sequência: laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco e dourado. Branco, dourado, prata. Então quando você viu dourado, a gente tem que memorizar. Dourado eu sei que é 5% e prata é 10%. Aí você ainda tem uma questão. Beleza, eu estou decorando aqui, mas eu percebi que tem duas coisas aí que vão gerar uma confusão ainda, porque tem V de verde e V de violeta. Como é que eu vou memorizar? Como é que eu vou fazer para saber quem é que vem primeiro, quem é que vem depois? Aí você vai seguir a ordem alfabética. Qual é a letra que vem primeiro? O E ou o I? É o E. Então é primeiro VE e depois VI, violeta.
Então a gente vai ter amarelo, verde, porque VE vem antes no alfabeto, VI, violeta, vem depois. Então é preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prata. Então, se você sabe isso, você já tem a tabela memorizada aí na sua cabeça. E já queria pedir a você, se você gostou dessa técnica, deixa o seu like aqui no vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Então, ó, o PM vermelho lava você bem de perto. Nunca mais você vai esquecer. Quando você tentar memorizar isso, você vai lá e lembra dessa história absurda e você vai lembrar todo o código de cores. Aí você pensa, mas pra que eu vou decorar esse código de cores? Né? Porque na maioria das provas vem isso aí já dado, né? Até eu posso consultar no meu trabalho. Pois é, você pode. Muitas vezes se você trabalha com isso, né? Você não vai precisar consultar a tabela, porque você já vai memorizar. Você vai usar tanto ali que você já vai findar, preto é 0, marrom é 1, vermelho, e aí você vai memorizar. Porque quanto mais você vai trabalhando com isso, você vai conseguir fazer esse processo de memorizar. Agora, se você está iniciando agora, você pretende fazer concurso, às vezes o concurso não traz a tabela para você. Então eu até coloquei uns exercícios aqui, provas de concurso, ao final da apresentação, que vocês vão ver que algumas não trazem a tabela e você tem que saber memorizar, e com certeza isso aqui vai ajudar você. Então vamos seguir aqui. Ó, às vezes a gente vai ter aí a resistência escrita no próprio resistor. Nem sempre ela vem com código de cores, às vezes ela vem escrita mesmo. E quando ela vem escrita, às vezes você olhar uma plaquinha de circuito, você vai ver que ela vem representada por um R e às vezes por um prefixo multiplicador, que inclusive eu já mostrei numa aula, vou deixar no card aqui, certo? Já falando um pouquinho sobre os prefixos multiplicadores, no caso aí quilo, mega ou até mesmo milho, dependendo da situação. Por que ele coloca isso, né? Às vezes, como o resistor é um equipamento pequenininho, e aí para representar o número, no lugar de eu escrever assim, ó, 4,7 quilo-ohms, eu vou botar 4K7, ou 4K7 ohm, certo? Porque é para evitar, imagina que a vírgula apaga, e aí eu vou gerar uma confusão muito grande, né? Porque do 4,7 para o 47 tem uma diferença de 10 vezes, então eu poderia danificar de alguma forma o meu circuito, caso eu fosse trocar essa resistência, né? Então, outra situação que a gente tem, imagina que eu tenho 1,5 mega ohm, eu vou escrever 1M5, M maiúsculo. E a outra situação, se eu tenho 2,7, eu vou escrever 2R7. Os valores dos resistores, eles não podem assumir qualquer número, né? Existe um valor comercial, ou seja, existem uns valores fixos que são fabricados, certo? Então as pessoas, os fabricantes, eles têm, nós vamos fabricar esses valores aqui porque não faz sentido eu ter todos os valores de resistores. Mas se você quiser obter um valor diferente, você pode fazer o quê? A associação dos resistores, que aí você vai ver aqui na nossa aula passada, também no card, para você ver como é que a gente vai fazer essa associação para conseguir um valor de resistência que não exista em valores comerciais, certo? Então vamos agora ao exercício. A gente já viu como é que memoriza a tabela e como é que a gente vai fazer esse exercício mesmo aqui, descobrir, tô olhando aqui um resistor e eu quero saber qual é a resistência dele, sem fazer a medição, né? Só através de código de cores. Que a medição já vai ser uma outra aula que a gente vai ver aqui também no canal. Então vamos lá. A gente tem esse resistor que ele tem como cores laranja, branco, laranja e dourado. Então a gente sabe que o laranja é 3, o branco é 9. O laranja, acabei de dizer, é 3 também. Então a gente vai ter da seguinte forma. A gente vai ter que 3, 9, vezes 10 ao cubo. Perceba, ó, laranja é a potência desse expoente aqui, ó. A gente vai ter 10 ao cubo. Laranja não é 3? Então ficou 10 ao cubo. Então é 3, 9, 10 ao cubo. E aí, como é dourado, é mais ou menos 5%. Então ficou 39, 10 ao cubo é K, que a gente já viu na aula lá no início aí do canal. 10 ao cubo é K, então vai ficar como essa resistência? 39 K ohms, mais ou menos 5%. Vamos agora para um exercício 2. Imagina que eu tenho um resistor, certo? E as cores desse resistor na sequência são vermelho, violeta, marrom e ouro. Vermelho, violeta, marrom e ouro. Determine sua resistência nominal, mínima, máxima, bem como a sua tolerância. Então a gente vai ter, como eu falei, a tolerância vai dizer para a gente o quanto essa resistência pode ir para baixo ou para cima, ou seja, a resistência mínima e a resistência máxima, e a nominal é o valor só pelo código de cores normal, certo? Então a gente vai ter o seguinte, como a primeira cor
vermelho, o vermelho representa o 2. Então a gente vai ter que é 2 no primeiro algarismo. O segundo algarismo é o violeta, então é um 7. O terceiro algarismo vai ser o marrom, e o marrom é 1. Então ficou 2, 7 vezes 10 elevado a 1. Esse 1 do 10 elevado é do marrom, certo? Então, por isso que eu falei que fica fácil de memorizar, porque olhando lá na tabela, você vê ter 10K, 100K, 1 mega. Se você souber que é 10 elevado ao algarismo representado pela cor, então você nem precisa pensar muito naquilo. Então a gente vai ter, ó, 27 vezes 100, ohm, mais ou menos 5%. 27 vezes 10 é 270, não é vezes 100. 27 vezes 10 é 270, mais ou menos 5%. Então a resistência nominal é 270. E aí, se você sabe quem é a tolerância, porque a questão informou aqui, o último dígito, a última faixa vai ser ouro, então é 5%, né? Mais ou menos 5%. Então a gente pode calcular a variação do R, ou seja, o ΔR. O ΔR é a resistência nominal vezes a tolerância dividido por 100, a tolerância dada em porcentagem. Então a gente vai ter o seguinte, ó, como a gente sabe que a resistência nominal é 270, a tolerância é 5, então vai ficar 270 vezes 5 dividido por 100, que dá 13,5. Então a gente sabe que a variação da resistência para baixo e para cima é 13,5. Então a gente vai ter que a resistência máxima é a resistência nominal mais essa variação, e a resistência mínima é a resistência nominal menos a variação. Então, quanto é 270 mais 3,5? 283,5. Quem é a nossa resistência mínima? É a resistência nominal menos o ΔR, que é 270 menos 3,5, que vai dar 256 ohm. Então, fechando aí esse exercício, a gente vai ter que a resistência mínima é 256,5, a resistência nominal é 270 e a resistência máxima é 283,5. Vamos agora para o exercício 3. Esse exercício 3 é de um concurso, certo? É de um concurso que foi feito em 2014 pela SESGran Rio. Foi um concurso para a Petrobras. Então, assim, é um concurso assim, de uma relevância grande, né? Um concurso que tem aí uma grande relevância nacional. Vamos ler. O código de cores utilizado na identificação dos resistores estabelece 4 faixas coloridas. Perceba que ele está dando um exemplo aí dessa questão com 4 faixas e não com 5. Sendo a primeira e a segunda indicativas do primeiro e do segundo dígito, beleza, como nós já tínhamos visto, referentes ao valor do resistor, e a terceira referente ao multiplicador, beleza? E a quarta a gente já sabe que é da tolerância. O quadro abaixo representa a correlação entre algumas cores e os correspondentes valores. Ó, perceba que ele nem falou em tolerância, né? Porque ele está querendo saber só quem é a resistência nominal. Então vamos lá. Ele dá algumas cores, não dá nem a tabela completa, só o que vai ser necessário para a questão. Ele vai dar o marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde. Segundo este código, um resistor com as faixas primeira, segunda e terceira de cores vermelho, amarelo e laranja, ou seja, vermelho, amarelo e laranja, possui uma resistência em ohm de... Vamos ver. Ele está dizendo que as cores são vermelho, amarelo e laranja. O vermelho é 2. Vamos lá. Vermelho é 2. O amarelo é 4. Então é um 2 e um 4. Pode ver que todas as alternativas têm... Aliás, quase todas as alternativas têm 2 e 4 iniciando. Então a gente já poderia eliminar aí a letra C e a letra E, certo? Então... A gente sabe que é 2 e 4. Aí quem é a terceira faixa, né? Ele fala que é o laranja. E o laranja é 3. Ou seja, é vezes 1000. Então é um 2 e um 4, ou seja, 24 vezes 1000. 24.000, letra D. Então isso é uma questão de concurso da Petrobras que você conseguiria fazer aí, ó. Só pelo que a gente acabou de ver aqui, assim, de forma bem rápida, bem intuitiva. Então, letra D é a resposta correta, né? Porque é 2, 4 vezes 1000, que é o terceiro algarismo. No exercício 4, a gente vai ter aí o concurso da IDECAM, foi um concurso do Inmetro. O IDECAM é a banca organizadora do concurso. Foi um concurso para técnico em metrologia e qualidade, certo? Esse concurso aí foi, como é que eu falei aqui, no ano de 2015. Pronto. Então vamos lá. Embora alguns resistores tragam impressos o valor da resistência, o código de cores é muito utilizado para a devida identificação do resistor. Sendo um resistor de 4 cores, analise a seguinte alternativa correta.
Então a gente vai ter o seguinte, ó. A primeira cor indica o valor do resistor, a segunda cor é o multiplicador? Não. A gente já sabe que o multiplicador é sempre a penúltima, né? Se tem 4 faixas, que é o caso que ele falou. Isso, tem 4 faixas, tem 4 cores. Se tem 4 faixas, vai ser o quê? A terceira. Então a letra A já está errada. Na letra B fala, as duas primeiras cores indicam o valor do resistor, a terceira é o multiplicador e a quarta é o valor da tolerância. Beleza, tá certo. Vamos seguir aqui só para olhar se tem mais alguma que possa gerar uma dúvida, mas a B já está correta, né? As duas primeiras cores indicam o valor do resistor, a terceira cor e a tolerância? Não, a tolerância é sempre a última. Como tem 4, a terceira é o multiplicador. D. A primeira cor indica o valor do resistor, a segunda e a terceira o multiplicador? Não. Não. A segunda e terceira não. A terceira é o multiplicador. Letra E. A primeira cor indica o valor do resistor, a segunda cor é o multiplicador? Não. A segunda cor nunca é o multiplicador. Ou é a terceira ou é a quarta, dependendo do resistor. Então, a letra B, né? As duas primeiras cores indicam o valor do resistor, a terceira o multiplicador e a quarta a tolerância. Vamos agora para o exercício número 5. Essa prova agora, dessa vez, foi uma prova de assistente para técnica em eletrotécnica da Eletrosul, aplicada pela AOCP em 2009. Vamos lá. Um resistor de carbono, nessa questão específica, é a questão que eu falei que não foi dado a tabela. Então essa questão é desse jeito, limpa e seca. Ele só dá as cores e você que tem que saber qual é o código de cores. Então um resistor de carbono possui 4 faixas com as seguintes cores, sendo elas, né, laranja, branco, vermelho e dourado. Então é laranja, branco, vermelho e dourado. Primeira coisa, a gente já sabe, ó, se é dourado, já sei que é 5% no final. Se é 5% no final, eu já elimino a letra C e elimino a letra E. Eu sei que é 5%. Perceba que ele fala, ó, são quantas faixas? 4 faixas. Eu já posso eliminar mais alguém? Se são 4 faixas, eu já posso eliminar a letra A. Por quê? Se são 4 faixas, eu vou ter 2 algarismos, multiplicador, e por último eu vou ter a nossa tolerância. Então, ó, já elimino a letra A, eliminei a letra C e eliminei a letra E, sem fazer nada ainda, né? Só identificando aí qual é o algarismo multiplicador, a tolerância. E quantas faixas ele tem. Então, a gente está entre letra B e letra D. Então, a gente já sabe, ó, mesmo que eu não tivesse memorizado, perceba que eu tenho 3 e 9. Então, eu já sei que 3 e 9 é referente ao laranja e branco, certo? Mas digamos que eu não lembrasse, não tivesse sacado isso, olhando por essa questão, não tivesse sacado isso, aí o que é que eu vou pensar? Eu vou pensar, o PM vermelho lava você bem de perto, certo? Se eu pensar o PM vermelho lava você bem de perto, eu vou lembrar qual é o valor do vermelho, né? Na verdade, que é o que está faltando aí para a gente poder finalizar essa questão. Porque ó, eu já sei que o laranja é 3, né? Porque é a única opção que tem. Todos iniciam com 3. Eu sei que o branco é 9. Posso perceber isso pelas alternativas também. Ou, se eu fizer também aqui a sequenciazinha, como eu mostrei a vocês do processo aí de memorizar. Então, falta descobrir só qual é o referente ao vermelho. Então, é PM vermelho. Então, o vermelho é quanto? Ó? O P é preto, que é 0. O M é marrom, que é 1. O vermelho é 2. Então, a gente vai ter que é 3, 9... vezes 10 elevado a 2. Então, é 39 vezes 100. 39 vezes 100, mais ou menos 5%. 39 vezes 100 vai dar 3.900, certo? Então, a gente vai ter que é 3.900, que é 3,9K ohms, né? 3.900, você dividindo por 1.000, pega e utiliza o K. Então, vai ficar 3,9K ohms. Então, a nossa resposta é a letra B, porque é 3,9K ohm, mais ou menos 5%, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa técnica, desse vídeo especial que eu fiz para vocês. O próximo vídeo eu vou trazer aí um pouquinho de prática, mostrando a vocês como é de fato o resistor, como é que faz a medição com o multímetro. E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo. Falou!